Meus amados, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada para todos nós. Vamos ler dois versículos da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso de número 16 e 17. Diz assim: segunda carta a Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém. Essa é a leitura desta noite. E dentro desses dois versos que nós vamos estar fazendo uma rápida reflexão. Quando vocês pensarem que eu estou começando a pregar, eu já estarei terminando. Meus irmãos, eu quero falar com vocês dentro desses 3 versículos. Há muitos pontos que a gente poderia abordar, mas eu quero dividir em 3 partes, apenas 3 pontos, falar sobre 3 pontos dentro desses 2 versículos. Haveriam outros, mas aí o tempo seria pouco para nós. A primeira parte é boa. A terceira parte também é boa. Degustável. A segunda parte eu acredito que é um pouquinho mais difícil. Mas é por isso que nós estamos aqui, para aprender do Senhor. Um dos pontos que eu poderia citar, que não faz parte dessas 3 partes aqui, seria dizer que a gente precisa tomar cuidado. Nesse texto tem, mas eu não vou citar nesse texto aqui, eu vou citar um outro texto, para exemplificar um ponto que eu e você precisamos tomar cuidado. Onde a gente coloca vírgula, onde a gente coloca a entonação, mudanças de palavras. Haja visto que a Bíblia Sagrada tem muitas versões. A gente precisa tomar cuidado com isso. E um texto que eu poderia dizer, um verso que eu poderia dizer que se você coloca vírgula no lugar errado, a compreensão é outra. Essa minha fala está fora das 3 partes que eu vou tratar. Eu só estou dando um exemplo do que a gente poderia falar mais, mas não vamos falar. Aquele verso que diz assim: antes que você me negue, ou melhor, antes que o galo cante, é isso, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quem conhece esse texto? Jesus dizendo isso para quem? Se nós colocarmos a vírgula no lugar errado, o que acontece? Antes que o galo cante 3 vezes, vírgula, me negarás. Ou antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Percebe que há compreensão diferente? Então, quando você ler a palavra de Deus, ou qualquer texto que você estiver lendo, independente de ser a Bíblia, preste atenção na troca das palavras, ou até mesmo nesta questão da vírgula, que dá entendimento diferente. Isso poderia ser aplicado numa receita que você vai fazer um bolo. Se você olha a vírgula no lugar errado, você pode entender errado e o bolo não vai sair perfeitamente como deveria sair. Nesse texto aqui existe não uma questão de vírgula, uma questão de palavras. Mas como eu disse, não quero falar sobre isso nesse texto. A primeira parte, então, como eu disse, nós vamos falar sobre 3 coisas, 3 partes eu quero dividir. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Essa é a primeira parte. Essa primeira parte é fácil. Porque tudo aquilo que a gente acha bom, que acha agradável, que acha maravilhoso, por exemplo, se você vai na casa de alguém e este alguém te oferece um pudim e você gosta desse pudim, você diz: esse pudim está divino, está maravilhoso. Então, quando a palavra que está nos dizendo, a escritura é divinamente inspirada, a gente já é algo aceitável isso, é isso que eu quero dizer.
Se você, talvez seja o máximo da nossa expressão quando você quer elogiar alguma coisa. Você canta divinamente. Você está lindo, bonito, você está vestido, parece um deus ou uma deusa. É o máximo da nossa expressão quando a gente quer dizer que gosta, que está bom, que, enfim, é divino. Veio do céu. Essa primeira parte é fácil da gente degustar. O texto está dizendo, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Então, é aceitável isso. A gente se sente tranquilo nessa parte. E essa primeira parte é a que eu disse, que é fácil. Porque quando você fala que algo é divino, que algo veio de Deus, fica fácil de ser aceitável. Ou até compreendido. Não causa repulsa, digamos assim. Agora a segunda parte. A segunda parte é a que eu disse que não é muito boa. Então vamos ver. Onde ela diz assim, a escritura diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, até que ensinar vai bem. Até que ensinar é agradável. A gente até de certa forma se desprende e se propõe a aprender algo. Se vamos pôr em prática ou não é outro assunto. A gente aprende, nós somos ensinados. Eu poderia dar muitos exemplos, mas vou dar apenas um. Nossos pais nos ensinam, agora a gente segue tudo o que eles nos ensinam, aí é outra coisa. Então a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar. Até aí tudo bem, a gente vem para o culto, a gente vem adorar a Deus, a gente vem participar, a gente louva a Deus, adora a Deus, ora a Deus, e agora ouve a palavra num sentido de ensinamento. Agora, se a gente vai aprender ou querer colocar em prática, é outra coisa. E vem uma segunda palavra aqui que é para repreender. Há algumas versões que tem, ao invés de repreender, redarguir. Repreender também não parece ser uma coisa legal, porque ninguém gosta de ser repreendido, ainda que seja para o seu bem. Mas uma repreensão é algo agressivo, é uma palavra até que a gente pode olhar ela com maus olhos. Mas uma repreensão de quando você está fazendo algo errado, ou algo que possa te prejudicar, mesmo que você não esteja sabendo, e alguém de longe repreende você, ou uma palavra simples, fácil: cuidado, Davi, não faça isso. É uma repreensão. Aqui também cabe a questão que eu falei antes, de troca de palavras. Quando você coloca a palavra redarguir, em algumas versões, você vai encontrar isso. Redarguir é você responder com argumento. Fica mais suave, fica mais fácil. Por quê? Exemplificando novamente nossos pais. Não faça isso. Por quê? Não é o natural de um filho perguntar, uma criança principalmente perguntar por quê? Aí o pai vai te responder com argumentos. Talvez. Porque se for na época nossa, pastor Davi, o pai só falava, não faz e pronto, acabou. Você perguntava, porque eu estou mandando. Então isso não é redarguir, né? Não é responder com argumentos. Eu dei o exemplo do pai, mas isso cabe em qualquer lugar, na própria palavra. A própria palavra está dizendo que ela é apta, ela é proveitosa para isso. Senhor, por que não é para eu fazer isso? Aí a gente vem na palavra e aprende o que a palavra está dizendo. Olha, por isso e aquilo. A palavra ela ensina. Se fazemos errado, e é natural que a gente erre, o Senhor nos repreende, e usando a palavra que eu disse, redarguir, a gente não aceita a repreensão, e aí pergunta para o Senhor, mas por que eu não posso? Aí a palavra vem, olha, é por isso, por aquilo. Então é redarguir. Para corrigir. Bom, está tudo dentro do mesmo nível. É bom sermos corrigidos, mas muitas vezes a gente não aceita a correção. Mesmo sabendo que estamos errados, a gente tende a continuar no erro. Mas a palavra, ela vem nos corrigir. Olha, hoje é denominado um culto de libertação.
a gente vem, como eu disse, para aprender, para louvar a Deus acima de tudo, mas aprender também. E buscar algumas libertações nas nossas vidas. Aí a gente chega na igreja e a palavra é falada, aquela palavra que você estava buscando, ela é falada, aquilo que você pediu a Deus, Deus, eu preciso ouvir. Aí Deus fala, através de uma canção, pode ser, não necessariamente através da ministração da palavra. Agora, o receber ou querer esta libertação é diferente. Porque, às vezes, é como eu disse, a palavra, quando vem como em forma de repreensão ou em forma de correção, a gente se tranca, a gente se trava. Embora, como eu disse, a gente venha com esse propósito, eu quero ouvir o que Deus tem para me falar. Quando Deus fala, a gente faz igual o crente pá. Vocês conhecem o crente pá? É mais ou menos assim, ele pega a pá, essa palavra não é para mim, joga para trás, joga para o irmão que está do lado. Então a palavra vem, o Espírito Santo fala, mas é o receber, como eu disse ali, a palavra ensinar é agradável, é fácil. Mas quando através desse ensinamento vem uma repreensão, vem uma correção, a gente faz igual o crente pá. Existe um bocado, né, nessa linguagem de tipos de crente Faustão, crente Roberto Carlos. Eu não vou citar o que significam esses crentes, mas existem. Crentes Ana Maria Braga, tem um tanto por aí afora. Mas esse, olha, tem um que é bacana. Esse eu vou citar, o Seu Madruga. Quem não conhece o Seu Madruga aqui? Seu Madruga lá, o personagem do Chaves. Tem muitas frases dele, mas eu me lembro de duas que está dentro do mesmo contexto. Ele ficava feliz. Ele não achava ruim sair procurando serviço. O problema era ele encontrar o serviço. E por isso aquela dívida dele de 14 meses de aluguel. A gente age às vezes como um crente Seu Madruga também. Quando sai para procurar serviço e ele encontra, mas não é para mim, é para o meu primo. É a mesma coisa que eu quero dizer, a gente vem, quer ouvir a palavra, Deus, eu preciso que o Senhor ouça, ou que o Senhor diga, mas quando Deus fala, a gente rebate. Não era para mim, é para o meu irmão, é para o meu primo. Não era para mim. Essa palavra, meu Deus, pastor Andréia, se fulano tivesse aqui para ouvir aquela palavra, né, nunca é para nós. Pastor Anísio, essa palavra seria ótima, mas se fosse para ciclano, a gente faz esse tipo de coisa. Eu disse que a segunda parte não é boa, não é tão agradável, mas irmãos, preste atenção. Quando é agradável, é como um xarope que a gente toma, aquele xarope adocicado para tosse. A gente fica degustando. Agora, às vezes, é o boldo que a gente precisa tomar, e aí é amargo. E aí você quer tomar numa golada só, que é para passar rápido. Mas qual é o efeito disso? Tanto do xarope quanto do boldo. Para qual finalidade? Para te curar, para te sarar, para te fazer melhor. Qual é a finalidade da palavra de Deus quando ela vem para nós? Com todas essas palavras que nós lemos, esses verbos que nós lemos, e em outras versões, como citei, ensinar, redarguir, corrigir, repreender. Tem o último que eu não citei ainda, que é o para instruir em justiça. A gente gosta disso também. Mas falando da palavra justiça, a gente gosta quando é para fazer justiça para conosco. Quando é algo que a gente não está fazendo correto e a gente precisa praticar a justiça, aí a gente se trava. Aí a gente fica com o pé atrás. Essa palavra, como eu disse, essa palavra não é para mim. A gente age como crente pá, joga para o outro. Joga para frente, ou diz, não é, essa palavra seria para fulano. Pena que fulano não está aqui. Então a gente fica como que escolhendo o que a gente quer. E a gente muitas vezes diz, Senhor, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Aí o Espírito Santo ouve isso e fala contigo. Só que você e eu, a gente se inclui aqui. Faz isso que eu disse, esses exemplos de
não é para mim essa palavra. E aí a gente não aceita a repreensão, não aceita a correção, a gente não aceita nem esse aqui, um instruir em justiça. A gente quer permanecer daquela maneira que a gente tem permanecido a vida toda. Seja em casa, seja no serviço, algo que eu pratico que não é tão justo, mas não tem problema, ninguém está vendo. E a gente não se corrige, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando, é o trabalho dele, ele se move entre nós. E ele é que conhece o meu coração, o meu interior, é ele que conhece o teu interior. É ele que sabe como a gente muitas vezes quer que Deus fale aquilo que a gente quer. Na verdade, eu acho que sempre a gente quer que ele fale aquilo que a gente quer. Mas, às vezes, com humildade, a gente ora. Não, Senhor, fala aquilo que a gente precisa ouvir. Só que mesmo com essa humildade, eu diria que é uma modesta humildade, a gente se tranca, se trava. A última ministração que eu fiz aqui, eu falei foi no livro de Salmos 32, quando eu falei sobre ser mentoreado por Deus, ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus. E Ele quer, e Ele faz isso. E aí lá no livro de Salmos vai nos dizer que, mas não é como o cavalo, que a gente coloca a rédea e guia o cavalo para onde a gente quer que vá. Deus nos ensina, mas se o ensinamento dele é para que eu vá para a esquerda, e eu vou para a esquerda, ele não vai puxar a rédea, literalmente falando, quando a gente faz, como a gente faz com os animais, para a direita, que é para endireitar a gente. Não, ele não quer que a gente haja dessa maneira, que a gente receba dessa maneira, que a gente seja dessa maneira. A intenção dele é que ele nos ensine através da palavra. Está dizendo aqui que a palavra ela é proveitosa, ou outra versão diz ela é apta. Ela é capaz de nos ensinar, nos instruir. Se fizermos errado, ela corrige. Então ela tem esse poder, ela tem essa autonomia. A palavra, as escrituras sagradas, ela tem essa autonomia. Então o interesse de Deus não é que nos ensinando, mesmo nos ensinando, e em algum dado momento a gente tome um caminho diferente e ele puxe a gente como a gente faz com os animais. Não, pelo menos é o que está escrito lá no livro de Salmos. E se fosse assim, até eu citei isso, né? Se fosse assim, era como se nós fôssemos como robôs. Então a nossa adoração não seria voluntária. A gente está adorando porque foi condicionado, é só o que eu sei fazer. Eu fui criado para isso, eu não sei fazer outra coisa. Então, Deus não quer isso. Crentes robôs. A sua adoração tem que ser voluntária. Tem que partir de dentro de você, de dentro de mim. A minha obediência, por assim dizer, já que nós estamos falando da palavra, em aprender com a palavra, em ouvir, em ser repreendido, em ser ensinado, em ser instruído em justiça. Então, é esse o foco, é esse o desejo de Deus. Que a gente faça isso de forma voluntária. Ou citando novamente a palavra, dentro de uma obediência, não por obrigação. Por que você está fazendo isso? Porque meu pai mandou, mas você faz com a cara feia, sua mãe mandou, aí você faz com a cara feia, resmungando o dia inteiro. Ou o chefe mandou. Mas você faz de má vontade. Não, então é fazer com alegria, com satisfação, seja o que for. A terceira parte, como eu disse, é fácil também, é boa também. E para que tudo isso? Para que o homem de Deus seja perfeito. Por que essa palavra dura? Por que essa palavra de repreensão? Por que essa palavra de correção? Para mim, para você, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como cidadão, para que essa palavra? Para que receber isso? Por que a palavra de Deus, ela é proveitosa para tudo isso? Para que o homem de Deus, isso não será cobrado do homem que não é de Deus. Será cobrado de mim e de você, que somos de Deus. Primeira parte, fácil.
é divino, então é aceitável. Segunda parte, como eu disse e acabei de falar, é um pouquinho mais duro e difícil de digerir. Agora essa terceira parte também é boa, também é fácil, porque tudo isso é para que a gente seja perfeito, como está escrito aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para quê? Para toda boa obra, para a vida. Eu e você não temos que reclamar, porque o nosso preparo é muito maior, ou pelo menos deveria ser muito maior do que o preparo do homem lá fora. O homem lá fora, o mundo lá fora, nesse momento todo que nós estamos vivendo, difícil para todo mundo, mas lá fora eles não sabem para onde correr. Ou quando muito eles dizem assim, é só Deus. Deus é o último que eles procuram. Mas nós não, é o primeiro que a gente procura. O mundo lá fora não tem o preparo que nós como igreja, pelo menos teoricamente, deveríamos ter. A igreja do Senhor é um castelo forte e precisa se posicionar como tal. E por isso que quando eu e você nos apresentamos a Deus, não devemos esperar apenas, pastor Davi, o xarope adocicado. Ah, tá gostoso, eu vou para casa, vou saboreando. Não, muitas vezes é necessário a gente tomar, como eu citei aqui o boldo, mas tem até outros que são mais fortes que o boldo, losma, mais amargo ainda. Mas é necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, é necessário, igreja. Por quê? Para que nós possamos andar perfeitamente, ou seja, sejamos perfeitos diante de Deus e preparados, perfeitamente preparados. É o verso que está dizendo isso. Perfeitamente preparado para toda boa obra. Significa que dizer que nossas mãos, elas são adestradas para tudo que a gente possa ir fazer lá fora. Vamos prestar um serviço, alguém diz assim, esse rapaz aí faz tal serviço e eu conheço ele é cristão. Ah, ele é cristão? Então é de confiança. Pelo menos é o que deveria ser. Imagine vocês, alguém dizendo assim, olha, ele é um mecânico, mas olha, é de tal igreja lá. Então não quero não. Não seria horrível isso para nós? Não por causa do nosso nome propriamente dizendo, mas porque nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. A palavra diz que eu e você somos embaixadores. O que é um embaixador? É alguém que representa o seu país. E que país que você está representando, meu irmão? Que país que nós como igreja estamos representando? Ou estamos representando bem? Ou estamos sendo maus na nossa representação? Pense nisso. Pense nisso. É uma palavra rápida, como eu disse, mas objetiva. A palavra é boa. A palavra de Deus é proveitosa, é divina, veio dos céus. Mas quando parte para não é para mim não. Quando vem corrigir, quando vem repreender, só que é para o nosso bem. Assim como nossos pais faziam conosco, né, pastor Davi? Voltando aqui. Não faça isso, você não precisa nem saber por que não pode fazer. Mas era para o bem, ou não era? O pai não ia ensinar você a colocar o dedinho lá na tomada. Pode pôr aí, não tem problema. Não, ele diz para você não pôr. E mesmo que ele explique para você não pôr, você não sabe o que é a explicação. Por que não pode pôr? Um nenê em tenra idade. Por que não pode pôr? Ah, porque dá choque. A criança não sabe o que é. Por que dá choque? Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Apenas obedecer. Curve a sua cabeça. Oremos. Pai, obrigado, porque essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, foi transmitida, que seja aceitável
se como um xarope ou como um boldo, não sei. Mas que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, no meu, começando no meu, mas no coração de todos, dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo, nos vendo, o que nos podem ouvir posteriormente. Que o Teu Espírito Santo trabalhe. Que esta palavra, Senhor, possa ser frutífera na nossa vida. Essa é a minha oração e meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Essa é a palavra.